E com a proximidade do carnaval, muita gente tem dúvidas sobre como receber pelo dia trabalhado, afinal, é feriado ou ponto facultativo? É legal fazer acordo para folgar? Vamos entender como negociar? Com a Larissa Zimmermann, que está por dentro desse assunto, antes de programar para a folia, né, Larissa? É bom a gente conhecer os nossos direitos, né? Sem dúvida, deixar tudo organizado. Nós convidamos o Emanuel Pacheco, que é advogado, está aqui com a gente hoje. Boa tarde para você. Primeiro, carnaval é feriado, é ponto facultativo, que a gente faz confusão com isso, né? Carnaval não é feriado, exceto nos municípios ou estados que regulamentarem o feriado. A princípio, o ponto facultativo ele não tem a mesma obrigatoriedade do descanso como é o feriado. Então, dos dias 1 ou dia 1º até o dia 5 do mês de março, não é feriado, e aí, principalmente na cidade de Juiz de Fora e região, é preciso identificar nos municípios que estão regulamentando o feriado. Aí no caso, né, que não é feriado, como que as empresas podem lidar com isso? Pode dar folga para o funcionário também? Vai compensar de alguma forma? Como que funciona? A princípio, o empregado e o empregador podem criar uma compensação relacionada às horas de trabalho daquele dia, porque ele vai trabalhar ou ele vai ter a sua folga naquele dia do feriado, naquele dia do carnaval, e ele depois vai ter que compensar trabalhando, respeitando, logicamente, um limite máximo de 2 horas por dia. Certo. E no caso, se a cidade for feriado e a pessoa for trabalhar, aí é aquele pagamento a mais mesmo, normalmente como feriado? Aí é como se fosse feriado mesmo, porque é feriado, ou pagamento em dobro, ou um descanso em um outro dia, que é o direito do empregado. Agora, vem cá, que tipo de problema trabalhista geralmente acontece nessa época de carnaval, que você já viu aí na sua experiência como advogado? Pode acontecer aquele que está muito afoito para curtir o carnaval, ele não justificar a sua ausência, não justificar a sua falta e querer ir curtir o carnaval. Isso pode não só se tornar uma advertência, como em casos onde o cargo possa ter uma inerência de responsabilidade, ensejar inclusive em uma justa causa. Estava me contando que às vezes a pessoa não justifica e é flagrado, por exemplo, numa viagem, e aí dá justa causa, a empresa pode responsabilizar o empregado. Nós estamos cada vez mais vigiando as pessoas e se o empregado que faltou, se ausentou do trabalho e não justificou, ele pode ali ter uma justa causa aplicada a ele, ou seja, a rescisão do contrato de trabalho dele ser rescindida porque ele fez uma falta mais grave do que aquela que ele podia cometer. Pois é, tem meios, né, disso não acontecer, né, Manuel? Um acordo é sempre muito melhor entre a empresa e o empregado. Sim, claro, o empregado e o empregador podem tentar chegar no meio termo, até porque o ponto facultativo é até às 14 horas. Então é possível que as pessoas consigam aí chegar a um meio termo para que possam curtir o carnaval, mas também respeitar a legislação trabalhista. Lembrando que é um dia não feriado. Perfeito, muito obrigada, viu, pelas suas orientações. Volto com você, Érica. Boa, Larissa, obrigada.